Tudo bem? Aqui é o Edenilson da Saber, novamente. Estou aqui na presença do professor Rogério Lima. Ele é professor de Ecologia aqui da Universidade Federal do Piauí, no campus Almir Ferreira Sobral. Ele também dá aulas na disciplina de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como também na disciplina de Ecologia e Biologia da Conservação. Então, professor, muito obrigado pela presença aqui. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a galera aí qual é a formação profissional do senhor, se o senhor é biólogo mesmo, como é a sua área de atuação. Ok, agradecendo o convite para falar. Eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1992. Na época só existia licenciatura, então não fiz bacharelado. E é um curso que forma tão bem quanto o bacharelado, embora a ênfase seja mais voltada para você praticar a questão das aulas mesmo, de ser professor, de trabalhar no âmbito educacional mais diretamente. Hoje já existe bacharelado, mas na época não havia. E ao me formar, eu passei em torno de um ano estudando para o mestrado. Fiz o mestrado em 1993, final de 93, na Federal de São Carlos, em São Paulo, em Ecologia e Recursos Naturais, que eu terminei em 96, entrei em 94, terminei em 96, e imediatamente, alguns meses depois, eu ingressei no doutorado em Ecologia e Recursos Naturais na mesma universidade, com ênfase em planejamento ambiental e geoprocessamento. Então, essa é a minha formação. E desde 1990 eu sou professor, até o ano 2000 de ensino fundamental e médio, e do ano 2000 até hoje eu atuo no ensino superior. Nos últimos anos, a gente vem vendo um crescimento aí da biologia da conservação, que é uma ciência aí voltada para esse estudo, da compreensão de como a gente pode mitigar, fomentar estratégias de conservação das populações de espécies que estão sendo ameaçadas de extinção, seja plantas, seja animais, e como o senhor vem atuando bastante nessa área, que o senhor comentasse, fizesse assim para a galera, porque a nossa pública é bem variada. Como vem se comportando a biologia da conservação nesses últimos tempos? Se está evoluindo, se a gente está conseguindo fazer estratégias normalmente? Eu queria que o senhor comentasse. Bom, historicamente, a biologia da conservação ela é um fruto de todo o movimento ambientalista que ocorreu no século XX, principalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial, com uma aplicação cada vez maior de tecnologias que geraram defensivos químicos, muitos chamados pesticidas, a partir do livro de Rachel Carson, no final da década de 50 e início da década de 60, isso impulsionou o movimento ambientalista, junto com o movimento hippie, que por sua vez deu uma característica mais forte à ciência da ecologia. Entretanto, apesar dos constantes encontros de educação ambiental que existiu pelo mundo, a começar pelo de Estocolmo na década de 70, não havia ainda por parte da opinião pública um grande impacto em termos de conservação. As políticas começaram a acontecer, mas não havia ainda um grande impacto que permeasse a visão das pessoas da sociedade, para se importar com a questão da ecologia, de fato, para ela ter uma massa crítica, e as pessoas realmente levassem essas advertências da degradação ambiental a sério. E por volta do final da década de 80, de 70 até meados da década de 80, um grupo de cientistas muito preocupado com a perda rápida e excessiva de espécies na natureza, espécies nativas, viu que precisava ser feita alguma coisa, porque a velocidade de perda das espécies era muito mais rápida do que se conseguia gerar conhecimento para isso. Então, vários cientistas de diferentes áreas, e com objetivos incomuns, ou que trabalhavam em outras áreas, mas que esses conhecimentos poderiam ser incorporados, propuseram que seria uma ciência ambiental chamada biologia da conservação, ou seja, todo conhecimento que pudesse ser usado na conservação da biodiversidade, seja genética, seja de espécie, seja de ecossistemas ou de serviços ambientais, deveria ser agregado nessa ciência, que ela veio com uma ciência com a finalidade prática, de resolver problemas de conservação. Então aí foi o berço da biologia da conservação,
com alguns cientistas muito famosos, como o Michael Soulet, como o Richard Primack, né, e outros. Informações de geografia, física, de demografia, de economia, de informações geoespaciais, informações socioambientais e mesmo até informações da área de matemática, né, que a gente usa muitos índices matemáticos, foram incorporadas e gradativamente essa ciência começou a evoluir, começou a gerar seus próprios eixos, né? Como, por exemplo, como conservar espécies, como conservar comunidades, como conservar ecossistemas, o que é uma conservação no local in situ ou fora do local ex situ. Né? Então, ela começou gradativamente, hoje ela está com 30 e poucos anos, vamos dizer assim, de fundada, e começou a ganhar corpo. Né? E isso gerou uma série de princípios. Então, por exemplo, áreas protegidas não devem se ater apenas a conservar dentro dos seus próprios limites. Elas precisam ter zonas de amortecimento ao seu redor e, preferencialmente, elas devem estar conectadas para fornecer o fluxo genético das espécies entre diferentes áreas. E daí veio a ideia inicialmente de corredores de biodiversidade, que amadureceu para a ideia de trampolins de biodiversidade e assim sucessivamente. Então, assim, o escopo da ciência está bem estabelecido. O problema é que nós lutamos contra uma expansão cada vez maior, né, das áreas de cidade que ocupam as áreas periurbanas, ainda não fragmentadas, não impactadas, e principalmente a questão da agricultura, que vê a conservação como um adversário e não como um aliado. Então, talvez o grande desafio hoje seja mostrar para a sociedade que a ecologia, o meio ambiente, a biologia da conservação, ela não quer inviabilizar o processo econômico, mas ela quer mostrar que existem alguns limites e que nós necessitamos encontrar alguma forma de trabalhar em conjunto, né, de convivência, seria nesse sentido. Até porque muitas das funções ambientais realizadas pela biodiversidade são importantes para a agricultura, para as pessoas das cidades. A saber, hoje nós vivemos uma crise da questão das abelhas polinizadoras, né? E que muitas delas têm reservatórios em áreas nativas. E uma vez que você destrói esses habitats, essas abelhas cada vez mais vão ser extintas e o serviço ambiental de polinização será perdido. E aí as pessoas terão que pagar para polinizar, por exemplo, manualmente. Já existem plantações de maracujá que trabalhadores são contratados para polinizar manualmente, coisa que era feita pelas abelhas antes. Isso representa um custo e aumenta o preço do produto, o que antes, entre aspas, era de graça, né? Era uma troca. Você permitia a vida e em troca a vida te dava um favor, um serviço. Quando você degrada essa espécie, essa vida, você perde esse serviço ambiental. Então nós temos que levar essa conscientização. A mesma coisa com as matas ciliares, né? Que permitem que os rios existam e que a água chegue à nossa necessidade, né, de provisão de água, né, de abastecimento. Sem as matas ciliares, né, sem a proteção das nascentes e das áreas de mau declive, onde existe infiltração da água no subsolo, a gente perde os cursos d'água e a gente fica sem água. Então é uma troca, a natureza ela pede, né, algo em troca, que é ser protegida. Ela sendo protegida em certo nível, ela fornece os serviços ambientais. Então, talvez o grande desafio hoje seja a educação ambiental, de transformar esses conhecimentos consolidados numa linguagem que as pessoas possam entender e ficar tocadas por ela. Se reconhecerem. E se preocuparem cotidianamente. Do mesmo jeito que você se preocupa em abastecer o seu carro, em fazer compra no supermercado, você tem que se preocupar também. Será que eu vou ter água daqui a algum tempo? Será que eu vou ter um clima que me permita viver? Será que eu vou ter alimento num preço razoável? Porque a perda dessa qualidade também aumenta o preço do alimento. A economia vai fluir sem isso aí. Né? Então, existe um relatório chamado Avaliação Ecossistêmica do Milênio, que foi feita, capitaneado pela ONU em 2005, que ela organiza esses serviços ambientais e ela quantifica, e inclusive faz prospecções. O que pode acontecer se nós não cuidarmos do planeta para a nossa sobrevivência ser garantida em termos biológicos e em termos econômicos. Então, o nível da biologia da conservação hoje é essa interface com esses desafios e a educação ambiental. E já que a gente está falando de serviços ecossistêmicos, né, queria que o senhor falasse quanto ao nosso estado aqui no Piauí. Como é que é essa questão dos serviços ecossistêmicos? Né? Tem alguns exemplos? Na verdade, não há a natureza não obedece limites geográficos arbitrários. Né? Então, o que nós vivemos aqui numa região ecotonal,
entre Cerrado e Caatinga, e à medida que se caminha para o Maranhão, um outro ecotonal com a floresta amazônica, que começa a exercer sua influência de oeste para leste. Então é uma região toda transicional que nós vivemos aqui. Há pesquisas de botânica, de ecologia nessa área, de trabalhar os ecossistemas, mas ainda não há pesquisas aprofundadas, consolidadas em termos de serviços ambientais. Então, por exemplo, qual é o valor dos serviços que as abelhas nativas da região executam para os produtores de mel, né? Principalmente aquela região de Picos, ali mais a leste? Não há ainda, né, um aprofundamento nesse sentido de calcular o valor do serviço ambiental, uma coisa importante. O Rio Parnaíba, que é nosso grande rio no estado aqui, em fronteira com o Maranhão, ele fornece água para o estado todo, ele e a sua bacia. E, notadamente, nos últimos 15, 20 anos, ele vem sendo, tendo as suas áreas de drenagem desmatadas para o plantio, né, de várias culturas agroprodutivas. Não há ainda uma estimativa de quanto que se perderá e qual será o valor desse prejuízo em termos da diminuição da oferta de água produzida na bacia. Esse é um outro exemplo. Então, são lacunas do conhecimento que vão precisar ser preenchidas. Uma outra questão, com esse desmatamento, boa parte da madeira é queimada ou entra em decomposição, gerando gases de efeito estufa, né, que ajudam a aquecer o planeta. Mas quem não desmata está retendo o CO2 na madeira e no solo. Então, isso é um serviço chamado sequestro de carbono, que ajuda a mitigar o nosso calor, que já é muito grande, naturalmente é muito grande, pela região que nós vivemos. Então, o quanto essas áreas ainda protegidas, ainda existentes, estão retendo esse carbono e evitando que emita mais e contribua para o efeito estufa. Também não há cálculos disso. Há uma série, né, de situações que se compõem em estudos que podem ser realizados, mas não é o caso específico do Piauí. Os estudos de serviços ambientais ainda são muito preliminares no mundo como um todo, né? Algumas regiões que estão mais avançadas nisso aí, mas a gente percebe que mesmo em regiões tradicionalmente, né, de mais massa crítica em estudo, isso ainda é preliminar.